Corretor, dono de imobiliária, quer vender 8 a cada 10 imóveis em apenas 3 meses? De acordo com pesquisas de neurociência, o cérebro humano recebe aproximadamente 11 milhões de bits de informações sensoriais por segundo, mas consegue processar apenas 50 bits. Estudos atuais constatam que cerca de 85% das decisões de consumo são tomadas de forma inconsciente, relacionadas aos nossos desejos, emoções, conquistas, status, prazeres e sentimento de pertencimento. Vamos fazer um exemplo prático juntos? Qual desses imóveis você acredita que seria vendido mais rápido e por um melhor valor? O imóvel 1 ou o imóvel 2? 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 Agora você já sabe que para vender 8 a cada 10 imóveis é preciso ativar o lado do cérebro inconsciente, emocional. É preciso produzir o imóvel antes da fotografia. É preciso vender emoção e não apenas metro quadrado e paredes de concreto. Como criar esse encantamento? Como ativar os 5 sentidos? Como criar uma experiência memorável? Através de uma poderosa ferramenta de marketing imobiliário, Home Staging. E para comprovar que é possível sim vender 8 a cada 10 imóveis em apenas 3 meses, fique agora com os dados do Home Staging no Brasil por Chay Campos. Opa, aqui é o Rodrigo Lucena, do Instituto Broker Hunter, uma empresa que já treinou mais de 14 mil corretores de imóveis. E uma das coisas que eu acredito muito é o Home Staging. O Home Staging hoje é uma peça fundamental para um corretor que quer sair da grande massa e se colocar como um profissional diferenciado. Quando o corretor de imóvel trabalha com Home Staging, ele consegue colocar um valor percebido muito maior no imóvel. Ele consegue diminuir o tempo de venda desse imóvel. E com isso, ele consegue uma rede de pessoas, ele consegue uma rede de indicações e isso faz dele um profissional muito mais valioso para o mercado. Eu tenho certeza que o Home Staging hoje é a inovação que nós já precisávamos há muito tempo. E ele vai ser usado muito mais em um futuro próximo, onde os corretores já estão descobrindo essa ferramenta e usando para se alavancar. Então, eu só tenho a agradecer a parceria que eu tenho com a Chay, uma pessoa que eu admiro de uma forma muito carinhosa, e a gente tem feito parcerias fundamentais para, em primeiro lugar, elevar o nível de consciência do profissional da intermediação de imóvel e para a gente levar a mensagem do Home Staging, a mensagem de algo que transforma a profissão, transforma o cliente, transforma o mercado. Eu acredito muito no Home Staging e eu acredito muito nessa parceria com a Chay também. E eu tenho uma gratidão enorme de gravar um vídeo para ela falando que ela está de parabéns por ser essa profissional líder de mercado hoje no ramo de Home Staging, uma profissional que se dedica, que estuda e que traz sempre inovação para todos os seus alunos, mentorados e todas as pessoas que acreditam no Home Staging. O grande dia que a gente esperava. Gostaria de dizer que eu estou realmente muito emocionada de estar aqui. Acho que esse é um momento extremamente importante para o Home Staging e o mercado nacional de Home Staging, tá? E eu gostaria já imensamente de agradecer a presença de todos vocês aqui em nome da Chay, tá? Então, gente, eu gostaria inicialmente de agradecer a Chay pelo privilégio, né? Fiquei muito honrada com o convite para fazer as honras desse momento que eu considero extremamente importante para o mercado de Home Staging brasileiro, tá?
Então, antes de mais nada, ainda que aqui todos saibamos, mas esse é um material que vai ser amplamente divulgado, a gente gostaria de falar um pouco o que é o homestaging, né? Então, dentro da minha visão, de fato, uma visão bem simplificada, o homestaging é uma poderosa ferramenta de marketing imobiliário que consiste em transformar imóveis através de uma produção estratégica, onde o imóvel é preparado para despertar os sentidos, criando assim conexões positivas, diminuindo as objeções e melhorando sua apresentação, desde as fotos imobiliárias às visitas locais, reduzindo assim o seu tempo de venda e melhorando o valor final do produto, tá? A técnica foi criada nos Estados Unidos e hoje já é usada em muitos países e vem ganhando espaço expressivo dentro do mercado brasileiro, tá? Graças a Deus, né? Então, hoje, estamos aqui para o pré-lançamento da pesquisa Os Dados do Homestaging, tá? E qual a importância dessa pesquisa ter sido feita por Chay Campos, tá? A Chay, que é formada em design de interiores, pós-graduada em gestão de pessoas, influencer digital, palestrante, nossa musa, né? E também a maior autoridade na área de homestaging no Brasil. Seus cursos já formaram centenas de profissionais especialistas em homestaging. O profissional de homestaging tem se tornado peça fundamental para a evolução das atividades imobiliárias no mundo e estamos vendo resultados sólidos em todas as regiões do Brasil. E eu acho que isso, gente, é mérito de cada uma de nós que está aqui hoje, tá? Nós já fazemos a diferença. E ninguém melhor do que a Chay para coletar, compilar e analisar os dados que comprovam a importância desse segmento para a compra, venda e aluguel de imóveis. Por meio de dados coletados com seus projetos, de suas alunas e de profissionais que atuam no mercado, Chay traz nessa pesquisa evidências de mais de 100 cases de sucessos reais e validados pelos profissionais que compartilharam suas experiências e de seus clientes que tiveram êxito na venda de seus imóveis após a contratação de seus serviços de homestaging. E por que essa pesquisa é tão importante para o setor? Eu acho que cada uma de nós aqui, que já contactou um cliente ao menos uma vez, sabe da importância desses dados. Isso é ferramenta de trabalho para todos nós, tá? Por ser uma técnica ainda nova no mercado nacional, a apresentação de dados estatísticos, além de comprovarem a eficiência do homestaging, validam a experiência dos clientes e empresas que acreditaram e investiram na contratação de um profissional stager. Os dados se tornaram componentes importantes de qualquer negociação. São ativos fundamentais para balizar o valor e os benefícios dessa técnica. E o mais importante, são a melhor maneira de demonstrar a diferença que o serviço de homestaging faz para todo o processo de negociação, da concepção do conceito para o cliente-alvo, da seleção de acervo para a melhoria e competitividade do imóvel, até o despertar da atenção do comprador correto no momento da seleção de imóveis para visita, tá? Nessa pesquisa, as principais perguntas que vendedores de imóveis, sejam eles proprietários, investidores ou imobiliárias, fazem no momento de prospecção e apresentação de seus serviços são respondidas com dados. E vocês vão ver cada uma delas respondidas na pesquisa, tá? Não é à toa que os dizeres contra dados não há argumentos, são tão fortes nesse setor. E para que hoje pudéssemos estar aqui reunidos para esse pré-lançamento dessa importante pesquisa, em nome da Chay, gostaria de agradecer inicialmente a sua equipe, tá? Maravilhosa, na compilação dos dados, mídias e produção do evento. Agradecer a todos vocês, profissionais stagers que compartilharam seus trabalhos, pois sem vocês não seria possível a realização dessa pesquisa. Agradecer aos apoiadores e patrocinadores do evento, a Casa 46 e Jonas, né, que é o proprietário, que está por aqui, e Jonas.
a Casa 46 e Jonas e por nos ceder o espaço, né, e nos dar a oportunidade de conhecer o seu showroom tão maravilhoso. A agência Staging.com, a primeiro sistema integrado de negócios para home stagers, tá? Que é a minha agência, né, para stagers já formados, já treinados e que estejam atuando no mercado e que queiram ver o seu material, o seu produto ou o seu negócio divulgado amplamente em outro lugar, além do seu perfil, tá? A Tavi Móveis, atendendo todo o Brasil em soluções de móveis residenciais e corporativos. A Twin, empresa de locação de móveis por assinatura. A Taas Telecom, soluções em comunicação móvel, telefonia e internet. E para finalizar, gostaria de agradecer imensamente a presença de todos vocês, em especial a esse grupo seleto, maravilhoso de home stagers que aqui estão. Vocês sabem a importância desses dados para que o nosso setor se fortaleça e ajude a cada dia mais proprietários a realizar o sonho de venda de seus imóveis e oferecendo ao cliente comprador a melhor experiência de compra da sua vida. Esse é o nosso trabalho, honroso trabalho. A revolução do mercado imobiliário está em nossas mãos. E este é só o começo de uma linda e próspera história. Então, com vocês, Chay Campos. Obrigada, Angélica. Obrigada, pessoal, por todos vocês estarem aqui presentes hoje. Olá. Então, quero começar aqui essa apresentação. O nosso objetivo principal é mostrar para o mercado imobiliário que eles estão perdendo muito dinheiro todos os dias. E eu coloquei o muito de propósito, porque não é pouco. E a gente que trabalha na área, já tem uma experiência, a gente sabe disso. Por quê? Uma pessoa, proprietário, precisa vender o imóvel dele. E uma pessoa, ele quer comprar um novo lar. Só que o proprietário, ele pode estar procurando um novo imóvel, ele já passou por essa experiência alguma vez de procurar um imóvel, ele sabe como é frustrante, né? A gente fala, é como procurar uma agulha no palheiro, encontrar um imóvel bom. E quem está procurando imóvel também pode estar vendendo o imóvel. Então aqui, só nessa apresentação, a gente tem 4 possibilidades de negócios. E um dos primeiros dados que eu quero trazer dentro da pesquisa é como o proprietário conheceu o homestaging. A gente pode ver que nessa pesquisa que a gente realizou com mais de 100 imóveis, 56% das pessoas conheceram o homestaging através de indicação de amigos, parentes, grupos da escola, grupos de WhatsApp. 19% pesquisando sozinhos na internet. Eu tenho grande parte dos meus clientes vêm da internet, eles querem vender os seus imóveis, eles já passaram por uma experiência frustrante de procurar e não encontrar, e eles querem melhorar. E apenas 23%, quase 24%, é indicação de imobiliárias e corretores. E esse número aqui, ele deveria ser muito maior. Porque quem é mais interessado na venda do imóvel, quem vai ganhar mais com a venda de um imóvel, é o corretor, é a imobiliária. Olá, tudo bem? Eu sou a Cláudia, sou corretora de imóveis e eu descobri o homestaging há quase 3 anos já. Através de uma pesquisa, eu tinha uma dor muito grande no mercado imobiliário, que era fazer captações, porque eu sabia que eu precisava captar bons imóveis, mas eu não sabia o que me incomodava. E aí, através do homestaging, eu descobri qual era a minha dor, né? E eu comecei a pesquisar sobre o homestaging. Eu devorei o blog da Chay em 24 horas, eu sempre falo isso. E eu virei uma especialista em homestaging, uma apaixonada pela técnica. Eu comecei a performar muito melhor como corretora depois que eu descobri o homestaging. As captações ficaram muito melhores, sem comparação. E isso mudou a minha forma de ver, inclusive, o mercado imobiliário. Eu sou uma entusiasta do homestaging, eu acho que todo imóvel deve passar pela técnica, independente do imóvel custar 100 mil reais ou 1 milhão de reais, o homestaging ele veio para ficar, e eu não consigo mais olhar para o mercado imobiliário daqui uns anos sem o homestaging ser aplicado em todos os imóveis. Então eu
eu trouxe aqui a apresentação dessa pesquisa. A ideia é trazer diversos cases dos profissionais para mostrar e realmente balizar tudo que a gente está trazendo de informações. Então, eu trago meu primeiro case aqui de um imóvel que o valor de R$720 mil, ele foi vendido acima do valor de mercado. O cliente investiu R$71 mil numa reforma e no homestaging e ele foi vendido em 3 meses. Esse cliente é um investidor em leilões, é até relativamente famoso. Se vocês procurarem Renato Paranhos nas redes sociais, você vai encontrar muito conteúdo sobre ele. E ele me encontrou pesquisando na internet uma forma de acelerar a venda do imóvel. Oi gente, tudo bom? Meu nome é Renato Coelho, eu sou aqui de Curitiba, sou investidor em imóveis e arrematante profissional de imóveis em leilão. Eu conheci a Chay há algum tempo atrás, estava buscando uma profissional, saber se aqui no Brasil tinha alguém trabalhando com homestaging, porque eu morei 3 anos na Inglaterra e, enfim, eu sabia que nos Estados Unidos e na Europa era bastante comum as pessoas usarem homestaging como uma ferramenta de marketing na comercialização de imóveis. Eu tinha recebido, o imóvel estava no estado que tinha sido entregue pela construtora, ou seja, no contrapiso e tal, e eu achei que valia a pena deixar ele num estado mais bacana, então a gente trocou algumas coisas de revestimento, colocou algumas coisas de mobília, de imóveis embutidos, mas não na extensão total do imóvel, de uma forma mais cirúrgica para encantar e potenciais compradores. E mais interessante, fizemos um investimento bastante pequeno no processo de decoração. E na parte de decoração, assim, um valor bastante pequeno para o impacto que ele teve. Eu acho algo como 5 ou 8 mil reais, se eu não estou enganado. E de fato ele teve um impacto muito grande. As pessoas ficavam sempre encantadas toda vez que entravam no apartamento. A gente tirou fotos profissionais e usou isso de uma maneira muito eficiente em campanhas de Facebook, campanhas de Instagram, e isso gerou muita movimentação, muita procura. E no fim das contas, o resultado final foi que a gente vendeu o imóvel em 3 meses. Na verdade não chegou a completar 3 meses, né? Ele estava para completar 3 meses. E eu tinha 2 propostas brigando pelo imóvel. Acabamos vendendo por 720 mil, um imóvel que algumas pessoas tinham anunciado por 630, 650, ou seja, de fato houve uma valorização relevante, proporcional ao investimento que foi feito também, mas mais importante que isso, vendemos num tempo muito rápido, particularmente se a gente leva em consideração o mercado imobiliário, as dificuldades, os desafios que o mercado imobiliário apresenta hoje. Aqui a gente tem o case da Tereza, que também foi indicação de amigos, parentes e outros profissionais, um imóvel de valor de R$1.800.000. E o da Pati, também indicação, essa foi a indicação de uma corretora, de uma imobiliária, o imóvel no valor de R$3.460.000. Um outro dado que a gente fez nessa pesquisa que eu queria entender foi difícil convencer o proprietário a investir no homestaging? Olha só, 71% das pessoas responderam, né, lembrando que essa pesquisa é feita por profissionais, que foi fácil, relativamente, convencer o proprietário a investir no homestaging. Porque quando a gente mostra realmente a eficácia, o quanto dinheiro está sendo deixado na mesa, os clientes eles têm 2 opções. Ou deixar o imóvel dele parado, fazendo a mesma coisa, que é deixar disponível no portal, e continuar não tendo visitas ou propostas muito abaixo, ou fazer um investimento no homestaging. 20% ali disseram que foi difícil e 8% que foi razoável convencer esse proprietário a investir. Uma pergunta que sempre me fazem, Chay, o homestaging realmente acelera a venda de imóveis? E aí eu vou trazer novamente cases para comprovar. Esse aqui era um imóvel que estava parado 1 ano e foi vendido em menos de 3 meses com o homestaging, o valor de 180 mil. Era um imóvel na zona leste de São Paulo. Foi uma cliente minha de design de interiores, eu fiz todo o projeto para ela.
E depois de um tempo ela decidiu vender esse imóvel. Estava 1 ano já disponível nas plataformas, sem nenhuma procura. Ela me ligou porque ela queria decorar o próximo imóvel dela. E eu falei, olha, eu não estou mais trabalhando nessa área, eu estou trabalhando com foco em imóveis para venda. E ela me contou desse problema que ela tinha, que ela não estava conseguindo vender o imóvel. E a gente foi lá, fez esse trabalho de homestage. A Larissa está até aqui. Querida, foi lá, me ajudou, a gente fez o trabalho. E ela vendeu em torno de 3 meses. Sendo que ela teve proposta, gente, na primeira semana. Só não fechou a venda porque o banco não conseguiu o financiamento. Mas na primeira semana, de 1 ano, para na primeira semana ter proposta, né? São algumas fotos. Esse aqui é da Camila, que também está aqui presente. Que foi um imóvel que estava parado há 8 anos. Gente, 8 anos. Que foi vendido em menos de 5 meses com homestage no valor de R$650 mil. E a pergunta que fica, né, o sentimento que eu acredito que os clientes proprietários tenham é: o que mais eu posso fazer para vender um imóvel? Porque eu já coloquei em diversas corretoras imobiliárias. Eu já tive um cliente, gente, que queria vender rápido o imóvel e ele colocou em mais de 30 imobiliárias da região. Vendeu? Não vendeu. Não é a solução. E aí ele me conheceu, contratou o homestage, em 3 meses ele vendeu, era uma casa. Então, esse é o trabalho da Camila aqui, 650 mil. O imóvel antes estava vazio, era um imóvel relativamente novo. E a gente não entende o porquê muitas vezes não vende. Porque não tem esse encantamento, é sempre mais do mesmo. É muito desgastante procurar imóvel no portal imobiliário, você entra diversas vezes e tem sempre aqueles imóveis, tem nenhum tipo de preparação. E o trabalho que a gente faz é um trabalho de realmente pensar no público-alvo, no objetivo que a gente quer cumprir, qual sensação que a gente vai trazer para aquele cliente, em cada objeto, em cada detalhe que a gente coloca ali dentro do imóvel. E a sensação que a gente tem, vocês estão aqui reunidos, são profissionais, é que quando as pessoas vão visitar, elas sentem um lar ali dentro. Antes era um imóvel frio, sem vida, e ali ela se encanta. E isso faz com que aquele medo que as pessoas tenham de dar o próximo passo no imóvel diminua e ela faça, sim, uma proposta para compra do imóvel. O outro caso relacionado a esse assunto é o case da Fernanda. Ela trabalha hoje no mercado de luxo. Ela está agora em Los Angeles, por isso que ela não está presente no nosso evento. Era uma casa de 4 milhões e 200, que estava há 1 ano também para ser vendida, sem propostas, e foi vendida em 24 horas durante o open house. Ela fez uma pequena manutenção, pintura, tudo no imóvel, e o homestaging, e vendeu em 24 horas. A foto do antes, aqui o depois. Quando nós falamos de homestaging, é preciso deixar claro que não é só uma organização, não é só uma limpeza, não é só colocar móveis. Dentro da minha metodologia, eu trabalho com esses 10 princípios e a gente precisa olhar e se dedicar para cada um deles. Descartar o que precisa ser descartado no imóvel, deixar ele mais organizado. A gente precisa fazer os reparos que muitas vezes são necessários. A parte de limpeza é extremamente importante. Eu já tive cliente que foi visitar um imóvel, era do jeito que ele queria, na planta que ele queria, na região, o valor que ele queria, mas o imóvel estava sujo. Eu falei, Chay, fiquei com tanto nojo que eu fui embora. Então é algo realmente importante, que muitas vezes a gente negligencia. Imóvel, às vezes, que fica parado 3 meses, 1 ano. A decoração, gente. Muita gente, eu recebo muitos clientes que tem a casa já mobiliada, mas nada combina com nada. Eles tentam fazer sozinho e uma coisa não combina com a outra. Então, precisa ter uma linha de raciocínio, uma linha de decoração para ser trabalhado. A parte de cores, a gente sabe que cada cor traz um estímulo diferente. Mobiliário, tem que ser um mobiliário adequado, design adequado, tecidos que a gente utiliza, que a gente vai falar um pouquinho mais embaixo. A parte de iluminação. Quantas vezes a gente vê apartamentos que o proprietário corta a energia, ou que a construtora entrega, tá sem lâmpada, sem uma luminária, as pessoas querem vender desse jeito, ou o construtor que constrói igual construtora, né, e deixa sem piso, sem iluminação.
a parte de tecidos, que é importante, e o principal ali, né, que fecha, fala a cereja do bolo, é a decoração para memória afetiva. A gente precisa, dentro do homestage, ativar os 5 sentidos. Então, além da visão, né, a gente tem também a parte de tato, que pode ser passado por uma textura de um tecido. A gente tem a questão do olfato, com aromas específicos para cada tipo de móvel que a gente vai trabalhar. Música que a gente pode trabalhar para trazer uma sensação ali dentro. Então, são vários elementos que a gente trabalha dentro da técnica de homestaging. E, além disso, a gente precisa ter um olhar fotográfico, um olhar especialista para retratar aquela imagem que a gente está trazendo. Então, a parte de fotografias é extremamente importante e o profissional de homestaging tem que saber fazer esse direcionamento para a gente ter os resultados que eu acabei de apresentar. E também a parte de vídeos que transmitem emoções. Esse é um trabalho que a gente fez recentemente, só para exemplificar a parte de fotografia. Então, nessa pesquisa, eu reuni 104 imóveis que juntos somam mais de 100 milhões de reais em vendas. E eu não fiz isso sozinha, eu fiz isso com a ajuda de todos vocês que estão aqui presentes, das pessoas também que estão assistindo a gente aí, né, os profissionais pela internet que não conseguiram estar presente. E juntos a gente vai conseguir, né, mudar esse mercado. Então, em quanto tempo os imóveis foram vendidos? Que era a pergunta inicial. Chay, homestaging realmente acelera a venda dos imóveis? Aqui dentro dessa pesquisa, com 64 imóveis, a gente constatou que 9% desses imóveis venderam em até 7 dias, uma semana ou menos. 16%, 30 dias ou menos. 20%, 60 dias ou menos. 41% em até 90 dias. 7%, ele quase 8%, em 180 dias. 4% mais ou menos em até 1 ano, e aqui mais de 1 ano são pouquíssimos imóveis que ficam no mercado. Então, somando tudo e tirando, né, um resultado, a gente percebe que 86% dos imóveis foram vendidos em menos de 3 meses. Isso é mais do que a média. Se a gente olha para o mercado imobiliário, hoje a média, né, de acordo com a Associação Brasileira de Incorporadoras, esse é um dado de 2021, então um dado bem recente, o imóvel hoje no Brasil demora cerca, em média, de 16 meses para ser vendido. E a gente está falando que 86% vende em até 3 meses. Trouxe um outro dado relevante também de um portal que está na internet, que é da Loft, que hoje é uma das maiores referências para a gente. O imóvel dentro da Loft demora, em média, 7 meses e meio. Então, a gente acelera e muito essa velocidade. E qual que é o meu objetivo geral com toda essa pesquisa? É comprovar que proprietários, corretores, incorporadoras estão deixando dinheiro na mesa por não investirem no homestaging. Bom, eu conheci a Chay através de uma amiga que eu tenho, e ela me falou rapidamente sobre homestaging. E eu não tinha ideia do que se tratava, né? Eu não sou da área aí de arquitetura, decoração, nem nada disso. Eu estava vendendo já um imóvel, já estava aí mais ou menos há 1 mês e meio, né? E aí então eu fui e vi uma live da Chay. Mas na verdade o que me ganhou mesmo foi algo que ela falou, que foi o seguinte: olha, na hora que a pessoa entra no seu apartamento para uma visita, que está interessada nele e tal, basicamente ela tem assim coisa de segundo para decidir inconscientemente se gostou ou não do seu imóvel, né? Depois, todo o resto da visita, na verdade, ela racionaliza, né? E a gente, na verdade, o que faz é confirmar aquilo que a gente já decidiu nos primeiros décimos de segundo. E para mim aquilo fez muito, muito sentido, né? E eu decidi, então, arriscar. E basicamente, então, ela fez o serviço lá de segunda a quarta e veio já uma visita naquele momento. Foi até uma coincidência de horários e tudo. Bom, basicamente o resultado foi o seguinte, né? Depois de 3 horas recebi a proposta,
No mesmo dia negociamos e fechamos aí os termos do acordo. Isso foi então na quarta, quinta, sexta e sábado foram as definições contratuais e domingo a assinatura. Eu não sou da área, não sou corretor nem nada, mas eu fiz obviamente pesquisas de preços e tudo, acho que fechei num ótimo preço. O fato de eu ter fechado muito rápido com o serviço de home staging, acho que fala por si mesmo, né? E eu só poderia ter feito essa pesquisa, né, junto com todos vocês. E eu queria pedir uma salva de palmas para vocês, porque eu acho que vocês merecem. Eu acho que todos merecemos, que cada um planta uma sementinha e a gente está colhendo os frutos desse trabalho juntos. E juntos a gente vai conseguir transformar, né, esse mercado e mostrar o potencial do nosso trabalho, que não é apenas uma decoração bonitinha, mas que a gente impacta vidas. Vidas de vocês profissionais, vidas dos corretores que vão vender muito mais imóveis, vida dos proprietários que vão estar muito mais satisfeitos com o trabalho de venda, vida das pessoas que estão buscando um novo lar e de todo o ciclo de compra e venda de imóveis. Aqui é um outro dado que também está na internet, né, do portal Zap. Quem me acompanha já sabe que eu falo um pouquinho já desses dados. Cerca de a OLX, né, o grupo Zap, que foi adquirido pela OLX, juntos eles tinham 5 milhões de contatos de interesses para 8 milhões de anúncios. Então quer dizer que você tem 8 milhões de anúncios e você só tem 5 milhões de contatos. Porém, o Viva Real recebia, e o Zap, né, o grupo Zap recebia 50 milhões de visitas. Então eles recebem das 50 milhões de visitas, só geram 5 milhões de interesses para 8 milhões de anúncios. Aqui é uma pesquisa mais recente que aumentou um pouco os números, então a OLX, o Zap e o Viva juntos têm 14 milhões de anúncios de imóveis, com uma média de 70 milhões de visitas todos os meses. E dentro do mercado imobiliário, a gente tem poucos dados que a gente realmente consegue ter uma base. E a ideia de trazer essa pesquisa foi realmente juntar isso de uma forma simples, para que a gente consiga entender melhor e comprovar realmente a eficácia da técnica. Aqui a gente trouxe, né, um gráfico com o valor médio dos imóveis. Por quê? Eu converso com muitas pessoas, eu estou nesse mercado desde 2015, sempre tem aquilo. Isso funciona para imóveis de alto padrão. Isso funciona para aquele perfil. Na minha cidade, que é mais simples, talvez não funcione. Então, dentro dos imóveis que a gente fez essa pesquisa, 13% eram imóveis até 200 mil, imóveis mais econômicos. 18% de imóveis de 200 mil a 400 mil. 31% de 400 até 800 mil, 16% de 800 a 1 milhão e 200, 11% de 1 milhão e 200 a 2 milhões e ali quase 7% de 2 milhões a 5 milhões e a gente teve ali quase 1 por cima acima de 5 milhões. Então a gente abrangiu todos os perfis de imóveis relacionados à faixa de preço. Essa pesquisa reuniu 42 profissionais em 7 estados do Brasil. São Paulo é o que teve mais profissionais com dados. Paraná, Minas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Distrito Federal e Santa Catarina. A gente também teve pesquisa com imóveis com morador e também imóveis sem morador. Dentro da pesquisa, a gente analisou 24% com morador e 75%, quase 76% sem morador. Isso quer dizer que, por mais que o imóvel sem morador, né, talvez seja um investimento muito maior, foi o que a gente mais fez trabalho, que os profissionais mais trabalharam. Então, a gente tem aqui o case da Helena, que era um imóvel que estava parado há 10 meses, vendeu em 5 meses, tinha um valor de R$220 mil. Esse daqui da Camila, de imóvel sem morador, com valor de 2 milhões e 800. E outra pergunta que a gente fez dentro da pesquisa é: o imóvel era novo ou ele já é mais antigo?
16% desses imóveis eram imóveis novos, entregue pela construtora. Lembrando que todos os dados são relacionados com foco para a venda. Então, eram imóveis entregue pela construtora, que foi feito, provavelmente uma reforma, uma reforma ali, e foi feito homestage para venda. 19% tinha de 5 a 10 anos, 25% de 10 a 20 e quase 40% com mais de 20 anos. Eu acredito que esses imóveis com mais de 20 anos têm uma dificuldade muito maior de ir para o mercado, de realmente conseguir vender, porque às vezes ele está desatualizado, a gente não sabe, as pessoas querem um outro perfil e não conseguem enxergar o potencial desses imóveis. Aqui a gente tem um case da Natália, é um imóvel com valor de 440 mil, que estava parado, gente, há 18 meses. Foi vendido em 46 dias com o homestaging. O da Ana, que está aqui, São José dos Campos, que era um imóvel que estava, foi vendido em 14 dias, né? Teve uma valorização, 1.390.000. O da Camila também, que está aqui, era um imóvel que estava parado há um ano, foi vendido em 18 dias, valor de 450 mil. Outro case da Natália, que estava parado há 8 meses e vendeu em 3 meses e meio, com valor de 680 mil. E aqui da Angélica, que também fez a honra aqui pra gente. O imóvel que estava parado há 11 meses foi vendido em 70 dias, no valor de 700 mil. Outro dado relevante é, o imóvel precisava de reforma ou manutenção? 54% estava em ótimo estado, 33% precisando de poucos reparos e 12% precisando de uma reforma completa. Aqui a gente tem um case da Andréia Linhares, também foi vendido na primeira visita, valor de 210 mil. E um case da Fernanda, imóvel de 4.600.000, que foi vendido em 2 meses, que também precisou fazer reparos e manutenções. Aqui eu trago um dado do que foi preciso dentro desses reparos e manutenções serem feitas. Lembrando que o grande foco dessa pesquisa era imóvel para venda e a gente trabalha muito com os imóveis usados. Então, dentro do contexto geral, 39% não precisou fazer nada, 18% uma pintura, 12% troca de lâmpadas e luminárias, 12% algum tipo de modernização, 10% troca de pisos ou revestimentos. Aí teve algumas pessoas que não quiseram fazer reforma, que acontece, né? Mesmo sendo necessário, ficou ali algo em torno de 7%. Ali troca de bancadas, cozinhas, banheiros e revestimentos em geral 3%. E instalação de ar-condicionado 1,4%. E aí eu trago o case aqui da Luciene, que ela fez uma reforma completa no imóvel. Ele estava parado há 6 meses e ele foi vendido em 2 meses depois da reforma e o homestaging. Ele tinha um valor inicial de 300 mil, era um cliente de investimento, então ele comprou um pouco abaixo do mercado, exatamente porque o imóvel precisava de reforma. E ele foi vendido, ela investiu, né? O cliente investiu 100 mil na reforma e foi vendido em 580. Olha só quanto dinheiro o proprietário desse imóvel que vendeu por 300 mil perdeu. Olá, meu nome é Kleber Sobrinho, sou especialista do mercado imobiliário, atuo há quase 20 anos nesse mercado e há cerca de 10 anos eu cheguei aqui, no Centro Histórico de Porto Alegre, onde entendi que eu deveria criar uma identidade para poder me especializar no meu mercado. Quando eu cheguei aqui, havia um estigma muito grande sobre a questão dos imóveis usados e da forma como as pessoas se relacionavam com o bairro. Afinal de contas, estamos falando do centro de uma cidade. E de forma cíclica, os centros urbanos, eles deixam de ser valorizados para que outras regiões valorizem. E aí acaba que a gente vê essa migração das famílias da região. Só que ao mesmo tempo, eu entendi que aqui sempre havia uma rotatividade de negócios por imóveis de passagem. Daí então passei a criar uma identidade na região, querendo demonstrar o que as pessoas não enxergavam aqui em relação ao bairro, demonstrando o que tinha de legal, o que tinha de valor e o que fazia com que as pessoas se conectassem com o bairro. Passado isso, depois de um período de um tempo,
eu entendi que para que eu pudesse ser relevante aqui na região, eu tinha que encontrar uma maneira de requalificar esses imóveis para que eles fossem vendidos. Por quê? Nós, como sociedades, estamos sempre em busca do novo, do moderno e do lançamento. Então, como o imóvel usado ele é vendido? Muitas vezes as pessoas tiram aquilo que tem valor, deixam para trás aquilo que não querem mais e esperem que alguém compre. Eu não conhecia ainda a questão do homestage, para mim ainda era incipiente, mas eu entendia que precisávamos requalificar os imóveis para que eles pudessem ter liquidez e serem vendidos. Foi então que eu passei a estudar sobre isso até descobrir que realmente poderia fazer isso através de uma técnica, que é de fato o homestage. E eu vou te deixar minha visão sobre o homestaging e o crescimento dele no Brasil. Nós já vemos muito homestaging em praças onde a venda é de segunda moradia, ou até mesmo terceira moradia. Por quê? Para tangibilizar o valor agregado que esses imóveis têm. Então, litoral, serra, é muito utilizado, muito disseminado. Então, se você está numa praça como essa, tem muito mercado e com certeza as incorporadoras imobiliárias estão atentas a isso. Então, é um grande mercado para você explorar. Mas eu vou além. Eu acredito que até mesmo nas demais praças esse mercado ele vai ser disseminado e que ele será muito explorado. Por quê? Porque já se validou, já se chancelou que isso agrega valor, aumenta a liquidez da venda e faz com que os negócios aconteçam de forma muito mais rápida. Então é de fato uma mudança de paradigma que a gente vai ainda levar um tempo para que ele ocorra de forma disseminada em todos os imóveis, mas a gente percebe que os players imobiliários e os players da incorporação já enxergam isso como um apelo comercial, como uma estratégia de venda. Então eu com certeza focaria nesse mercado se eu tivesse inserido nele. Por estar desatualizado. O da Camila é um imóvel, vale 1,5 milhão, ele estava parado há 3 meses e foi vendido ali na primeira visita. E da Leila que está aqui, cadê ela? Ali, querida. É um apartamento uma casa, né? Um sobradinho de Mogi, 260 mil, precisou fazer troca de lâmpadas, algumas adequações. Ele estava parado há 3 meses e foi vendido em 2 meses. E da Liliane, de São José dos Campos, também precisou fazer alguma modernização, tudo. 800 e... Esse valor aqui a gente esqueceu de colocar o dado de vendas. Enfim. Tá, então, essa daqui também, o da Marina, precisou fazer algumas adequações. Ó, estava até sem piso, instalou piso. Tá? Aí eu entro numa questão agora dos imóveis com morador e sem morador. 24% tinha morador, 75% sem morador. E dentro dessas porcentagens que estava sem morador, a gente tinha 16% desses imóveis que já tinham mobiliário e quase 60% que estavam sem móveis. Aí a gente tem um case da Angélica, de um imóvel que foi feito homestage antes de ser anunciado, que foi vendido em 50 dias, 1.450.000, e um da Denise, que foi vendido em 2 meses no valor de 240 mil. Essa parte da mobília é algo relativamente complexa para o proprietário que realmente precisa fazer um investimento na hora de vender o seu imóvel. Quando a gente fala do cliente com morador, tem móveis, é muito mais acessível para esse cliente fazer uma organização, realocar alguns móveis, fazer uma pintura mais pontual, é um investimento mais acessível para ele. Quando a gente fala do apartamento inteiro que está vazio, quem é arquiteto e designer sabe que a gente investe, né, o cliente investe em torno de 30% do valor do imóvel para mobiliar e decorar. Então, como é que a gente vai fazer isso no imóvel para venda? É algo relativamente inviável. Quando a gente fala de homestage, a gente precisa tornar isso mais acessível. E aí, na parte de mobiliar e decorar, a gente tem algumas opções. Primeira opção, que é o que eu tinha lá em 2018, quando eu comecei a trabalhar com imóveis vazios. Comprar todos os móveis e vender porteira fechada. Ou quem é investidor, compra os móveis, depois leva para um outro empreendimento, que também pode ser não viável, porque o móvel de um lugar não serve no outro. E aí fica essa complexidade. A segunda opção é alugar os móveis.
Em São Paulo, a gente hoje tem algumas opções, daqui a pouco o pessoal da Twin vai falar dessas opções. Em algumas outras cidades do interior, tá, e mais longe, é realmente inviável, não tem empresas que fazem esse tipo de mobiliário. E o terceiro, que é criar móveis cenográficos, onde eu fui pioneira aqui no Brasil, a gente desenvolve, eu vou falar também já disso, móveis cenográficos, igual peças de teatro mesmo, né, cenas de novelas, então, que é algo realmente mais acessível do que comprar realmente um sofá, do que comprar uma cama. Porque ela não vende, ela vende reconhecimento e segurança, que nós estamos falando aqui. E vou te dizer uma coisa, tu estás contratado por mim para vender o meu imóvel. Sou corretora há 29 anos, não conhecia esse tipo de trabalho. Tá? Acho fantástico, achei máximo. A Dai participou, nós fizemos um open house em Porto Alegre, de uma casa que eu tenho em particular. Nós vamos fazer o primeiro open house de imóvel, e nós fizemos o primeiro open house de imóvel. E eu cuidando, como sempre fui vendedor, mando a faxineira de 15 em 15 dias, o jardineiro de 15 em 15 dias, arrumei toda a casa, botei portão de vidro, arrumei cheirinho, toalha, tem tudo na casa. Vendi? Não, porque está sem móveis. Então tu estás contratado, pode ligar, segunda-feira. Eu vi uma live dele semana passada e fiquei muito curioso com essa novidade. E pude identificar vindo no local que é uma baita ferramenta de argumento para vender o imóvel para o cliente. Tanto para quem está vendendo como vendedor, quanto para quem está comprando. Porque tu consegue ter uma noção exata do imóvel, e não só do imóvel, mas do que cada peça ou cada cômodo do imóvel ele pode ter, né? Como aspectos decorativos, aspectos de espaço, que às vezes o cliente tem muita dúvida de espaço, né? A gente entra aqui e sente outro, né? O sentimento de que, nossa, olha, uma casa que agregou, que tu vai vender para o cliente aquilo que tu compra, né? Tu tá vendo vida, né? Isso. Tu não abre a casa fechada, escura, com cheiro de mofo, né? Isso. Tu bota a vida nela e energia nela. Né? Eu estava dizendo que é um baita facilitador, né? Chegar aqui e tu vê, que eu falei, a gente às vezes vai ali com o cliente numa casa do quarto, começa a pegar treina, medir, cabe, aqui tu já vê, não, aqui tem um espaço aqui, dá um sofá, aqui dá um decorativo. Então tu eu digo que tem que dar assim, pro cliente algumas ideias, né? Sim. Não adianta tu dizer pro cliente que dá, ou tu tem que ter alguma... Tu tá trazendo uma solução de venda para ele, né? Eu digo assim, isso aqui é uma técnica que vai te ajudar a trazer uma solução de venda. Permite que nós estamos comentando agora aqui, permite que o usuário final, o cliente final, que é de um avulso, de um imóvel de terceiro, possa fazer aquilo que as incorporadoras fazem nos decorados, que antes ele não tinha condições de fazer. Isso. Agora ele tem. Agora tu tem mais Contrate a Shai. Tem mais uma ferramenta com Contrate o homestage da Shai, como eu contratei. Eu assisti a palestra dela, isso é verdade. Sim. Eu assisti a palestra dela, palestrei também lá em Camboriú, em Santa Catarina, no MB Summit. Eu olhei o trabalho dela, peguei o microfone, se tu me permite, no final da palestra eu peguei o microfone, se tu estás contratado, eu quero fazer na minha casa. Começa fazendo pela... Vai fazer pela minha lá em Porto Alegre, nós vamos levar essa técnica para lá para ajudar o mercado lá. Eu estava comentando, inclusive, que tem cliente, por exemplo, às vezes no interno do imóvel tu não leva, né? Mas aqui dá para trazer. Sim. Um cliente assim que tu sabe que ele tá meio... Eu não sei se vai dar para trazer, porque teve 2 clientes hoje, os 2 já fizeram proposta. Amanhã eu não sei se ainda vai estar. Já? Então funcionou. 100% de proposta. Então funcionou então. Na prática, realmente um olhou ontem, né? Então esse é um case da Beth, que era um imóvel, um loft aqui, que também passou por uma reforma super completa e o cliente comprou com porteira fechada. A Beth, cadê a Beth ali? Fiz tudo, né? Falou, eu só compro se vier tudo, até vendeu por 300 mil. E aí, dentro dessas soluções de vender o espaço com uma porteira fechada, a gente tem um parceiro que a Angélica vai falar um pouquinho deles, que é a Tavi, que ela tem uma solução para construtoras, investidores, toda essa parte de imobiliário solto. Porque a gente precisa, o profissional de staging precisa ter essas soluções, esses parceiros. Eu vou falar rápido. Angélica, vem aqui na Angélica, por favor. Então, gente, a Tavi é uma empresa de Brasília, tá? Ela trabalha há 30 anos já com mobiliário e o foco dela é cliente corporativo e empreendedoras, tá? Então ela só atendia, né,
esse perfil de clientes. Então, ela faz muito clínicas, hospitais, áreas comuns de prédios, restaurantes, auditórios, consultórios e unidades decoradas, tá? Há quase um ano ela me procurou, né, por conta das minhas lives, e ela falou, eu quero ser sua parceira e eu quero ser parceira das Stagers. Então, assim, a solução que ela traz para a gente é muito interessante pelo seguinte, ela não vende um mobiliário no varejo, você não vai comprar com ela um sofá, ela não vai fazer isso. Mas quando você tiver esse cliente investidor, que é uma tendência do mercado hoje, você ter imóveis prontos, existem clientes para isso, tá? Quando você tiver, independente do tamanho desse imóvel, seja ele Airbnb, residencial, tá? Ela atende todo o projeto, de ponta a ponta. Ela não tem só mobiliário, ela tem tapete, quadro, adorno, tudo. Então, assim, o que a gente faz quando entra em contato com ela? Você passa o projeto, a equipe dela monta esse layout e você passa o orçamento que você tem. Porque como ela tem mais de 400 fornecedores, ela adequa o teu orçamento ao material que você vai poder oferecer para o seu cliente e entrar dentro do orçamento dele, tá? Então, é uma solução extremamente interessante, porque existe esse perfil de cliente, né? A gente sabe, o cliente investidor que já está focado nesse perfil de cliente, que hoje tem cliente que quer chegar com a mala, né, dentro do imóvel. Então, a Tavi é um excelente parceiro. Através desse QR Code você tem acesso ao site, Instagram e tudo, e eu vou compartilhar no nosso grupo a apresentação deles, tá bom? A questão de trazer a pesquisa é interpretar os dados e aonde tem um problema encontrar uma solução. Sim. Então hoje, talvez a gente não enxergue esse potencial cliente, mas existem muitos clientes que constroem. Só que esse cliente ele para na reforma. Ele não coloca no budget dele, na previsão dele, a parte de mobiliário e decoração, que deveria estar previsto desde o começo. Uhum. As pessoas reformam o imóvel e não param no começo para mudar. E então, a gente tem muitos clientes, principalmente cidade de interior, que constroem casas. São Paulo tem muitos prédios, tem muitos clientes que compram imóveis para investir, para colocar por temporada. Eu vou dar um case agora, abrindo um parênteses, né, relacionado a imóveis de temporada. Eu acabei de fazer uma reforma no imóvel no litoral, o cliente investiu mais de 200 mil em um imóvel de temporada. Essa semana ele me mandou mensagem dizendo que em 40 dias ele faturou 41 mil reais com esse imóvel. Então, muitas vezes a gente precisa ampliar a nossa mente, o nosso horizonte para coisas que a gente ainda não sabe. Então, oferecer um imóvel porteira fechada é algo interessante. Super. E a gente tem vários perfis de imóveis. É assim, porque a gente, né, não quer se estender tanto, né, dentro desse assunto, porque hoje o foco é a pesquisa. Porque assim, se a gente pensar que pós-pandemia a gente tem hoje uma sociedade, parte da sociedade nômade, né, que ela pode trabalhar e morar onde ela quiser, o imóvel pronto vai virar uma realidade eminente, né? Então, assim, você não vai poder entregar esse imóvel ainda para a pessoa decorar e tal. Então, é de fato uma solução. E pensando nisso que ela me procurou e ela falou, eu quero ser parceira de vocês. Então, eu achei uma super oportunidade, né? Ela ofereceu para mim e eu falei, olha, eu sou uma pessoa que eu não guardo só para mim. Eu posso divulgar, ela falou, olha, eu atendo o Brasil inteiro e em algumas capitais eu tenho, inclusive, equipes de montagem, tá? Então, é uma excelente solução para a gente também, tá bom? Obrigada, Diana. Nada. Só o microfone. Ô, Beth, eu vou pedir para a Beth apresentar aqui também, falando já nesse contexto de reformas, de mobiliário, de adequar isso para a realidade do nosso cliente. A gente tem um parceiro na área de automação. A Beth fez um apartamento de alto padrão e ela utilizou esse recurso para encantar, porque a tecnologia hoje faz parte da nossa vida, a gente não pode ignorar. Gente, às vezes uma fechadura eletrônica na porta, você já dá um status para aquele imóvel que muda de padrão. Né? E facilita a vida das pessoas, não tem que ficar chave. Gente, esses dias eu perdi a chave da casa que eu moro, tive que chamar foi um trabalho. Mas a gente tem esse parceiro. Imagina você chegar na casa e falar, acende a luz, liga a televisão. Olha isso para o cliente hoje, a facilidade de encontrar isso.
Então, conta um pouquinho dessa experiência desse imóvel. Eu queria colocar, né, um ponto bem falado pela Chay, que nós stagers temos que perceber um pouquinho o momento de oferecer o home staging para o cliente, não só oferecer o home staging, mas tentar casar com ele a reforma, as melhorias. Normalmente a gente deveria fazer parte um pouquinho desse momento para que a gente pudesse sugerir algumas coisas além do que aquilo que o cliente imagina, né? Então, no caso desse apartamento, era um apartamento grande, no Morumbi, alto padrão, e a gente fez tudo o que precisava fazer de melhoria. Ele não queria reformar, mas as melhorias foram feitas, e eu fiquei pensando, é um valor razoavelmente alto, as despesas mensais dele também não são muito baixas, então eu fiquei pensando o que mais a gente poderia colocar de atrativo, né, nesse apartamento. Foi onde nós encontramos o parceiro que era para estar aqui hoje, não conseguiu, né? E para fazer automação. Então a gente colocou, ele é muito interessante, gente, ele senta lá, ele desenha o apartamento inteiro e ele vai vendo os pontos de tomada, o ponto de iluminação, de som, e ele vai trocando os interruptores para touch, né, vai colocando as caixinhas de som, instala a Alexa, e levou uma TV, então ele demonstrou na hora como assim, ligar a TV, né? Assim, momentos de, ele falava visita, Alexa visita. Ela acendia já a luz do hall porque sabia que ia chegar, alguém ia subir, né? Então, assim, Alexa, boa noite. Então, ela vai apagando a luz da casa conforme ele vai andando até o quarto, né? Os corredores, vai apagando tudo, né? Alexa, desligar luz lateral. Você quis dizer lateral sala? Alexa, desligar luz lateral sala. Tudo bem. Alexa, desligar luz centro sala. Tudo bem. Então é muito interessante, e isso que eu acho que é importante a gente ter em mente, né? Esse time, né, da gente poder oferecer para o cliente o momento da reforma, fazer casar com o momento do home staging, né? Porque eu vou colocar uma luminária, mas de repente não era ali que eu, stager, estava pensando em colocar uma mesa. Então tem cliente, né? Chega depois, chega né? depois, ele chega lá no fim, ele já fez tudo. Exato. Que foi feita por uma senhora que tinha as cores de acordo com os remédios que ela tinha que tomar. Então, olha só. Você imagina, você está tentando vender para uma família, para uma senhora, não é só conforto e tudo mais, né? Sim, sim. Pode ajudar, né? Com certeza. O nosso propósito é trazer aquela experiência uau, né? E que mais que a gente pode muitas vezes fazer dentro desse contexto, trazendo a tecnologia? E muitas vezes algo simples. Sim. E a gente pode fazer caber dentro do projeto também. No caso desse apartamento, a Beth fez um open house. Sim. E os corretores, o pessoal que foi, todo mundo ficou encantado. Sim, porque é difícil, né? A gente sabe que é novidade para muitos corretores. Alguns dizem já conhecer, mas não aplicam, né? Mas quando eles entram no imóvel e ele vê preparado, é diferente, né? É totalmente inédito para eles, que eles imaginam que a gente vai lá colocar uma bandejinha em cima da cama. Não é bem isso, né? Então, acho que é importante a gente conseguir vender para o cliente o momento certo de entrar com o home staging. E se a gente conseguir entrar bem no início das melhorias, das reformas, né, seria o mais indicado. Então, é esse o momento, né, que a gente estava querendo colocar aqui para vocês. E também falar do nosso parceiro, né, Chay, quem precisar da automação, né, para fazer colocar alguma melhoria, uma coisa bem diferente, né? Algo que vai impactar o cliente, né? Então, acho que é bem legal. Aí também a Chay tem o contato dele, eu também tenho, e a gente pode pedir, mesmo que seja para home staging, né? Mas um imóvel de alto padrão, com certeza, é bem fácil, válido. Né? É válido, né? Tá bom? Obrigada, Beth. E aí a gente vai chamar a Twin aqui para falar um pouquinho da solução que ela tem de imobiliários de locação. E eu sempre penso no nosso Brasil. A gente tem um país muito grande. Essa solução a gente tem em São Paulo, Rio, mas vocês podem levar essa experiência da Twin para a cidade de vocês, tentar fazer parcerias com algumas lojas, a gente paga a locação, alguma peça que você não está usando, e tentar achar soluções e mostrar que tem gente já fazendo
e ganhando dinheiro com isso. E vocês podem levar isso para a cidade de vocês, abrir a visão. Então, onde tem um problema, a gente tem que pensar que existe uma solução. E a Lívia vai falar um pouquinho da Twin aqui pra gente. Eu sou a Lívia, eu componho a equipe de B2B da Twin. Nós somos uma startup de imóveis por assinatura. E a gente chega no mercado, principalmente de home staging, para facilitar a sua operação e também para potencializar o negócio. Voltando um pouquinho, a Twin ela nasceu em 2019 com o propósito de mudar a maneira como as pessoas consomem o mobiliário, tanto pessoas como empresas. E aí, a gente hoje trabalha com 3 frentes de trabalho. Consumidor final, então a pessoa acessa o nosso site twin.com.br, escolhe um item, um kit ou até mobiliário para casa inteiro e faz uma assinatura, que nem você assina Netflix, HBO, e usa pelo tempo que fizer sentido. E a gente também tem a área focada em B2B, né? Então empresas, construtoras, incorporadoras, administradoras. Temos uma unidade de negócio também, que é a terceira, para home staging. A gente identificou que existia um movimento, né, uma demanda muito grande, e se estruturou para atender marketplaces imobiliárias, vocês, né, stagers, enfim, decoradoras. E temos colhido resultados muito interessantes com essas parcerias. E o propósito da gente estar aqui hoje é mostrar que dá para contar para a Twin para vocês alavancarem o negócio de vocês e facilitarem todo um processo de operação mesmo. Um dado interessante até para trazer é que durante todo esse processo, né, a gente abriu essa unidade de negócio há 14 meses, a gente conseguiu, junto com parcerias com outros players do mercado imobiliário, entregar mais de 1.000 imóveis com as ferramentas de home staging, né, preparados com home staging, e de vários perfis diferentes de apartamento, porque a gente entende que é um tipo de projeto muito diferenciado, muito particular. Então a gente hoje tem uma estrutura de portfólio de imobiliário para atender desde um estúdio, sei lá, de 26 metros quadrados nos Jardins até uma casa de veraneio, como a Chay comentou, sei lá, no Rio de Janeiro ou no litoral de São Paulo. A gente conseguiu, né, durante toda essa jornada, aprender a estruturar um portfólio adequado para atender vocês, mas principalmente uma questão de operação. Então, hoje a gente tem uma equipe dentro da Twin que faz toda a parte de montagem, de estrutura, de entrega, e conseguimos ganhar escala com isso. A gente chegou já a atender mais de 20, estruturar mais de 20 imóveis por semana com home staging. Então, isso é super legal, a gente fica super feliz, né, de estar tendo dados tão incríveis e identificar que o home staging tem muito potencial ainda para crescer aqui no Brasil. Um outro ponto importante e que eu também fiquei super feliz é que, com base em todas essas entregas que a gente fez, a gente identificou que 82% dos apartamentos vendidos, que a gente preparou com home staging, né, junto com os nossos parceiros, foram vendidos num período de 72 dias. Então, vai muito de encontro com o que a Chay comentou, né? Significa que os dados, na verdade, enfim, estão seguindo a mesma linha e que faz sentido o que a gente está falando. E é uma informação super legal até para vocês repassarem para os clientes de vocês, enfim, nada como dados para a gente conseguir persuadir e mostrar que o modelo de negócio funciona, né? E aí, pensando na parceria, Lívia, que legal que vocês têm tudo isso e esse número, a gente ficou pensando de que maneira dá para a gente unir forças, né? Porque a Twin tem uma questão estrutural, uma empresa, mas a gente não é stager e a gente nem tem, na verdade, interesse nisso. Mas a gente tem uma operação super interessante, colaborar para conseguir fazer uma parceria sustentável. Ops. Essa aqui é uma fotinho de uma das nossas entregas. A gente quer fazer o backstage do projeto inteiro de vocês. Então, toda a parte de dor de cabeça operacional fica sob nossa responsabilidade, e aí é até uma coisa legal, porque a gente entende que o home staging é muito peculiar, muito personalizado, e aí sobra tempo para vocês prospectarem, enfim, cuidarem da divulgação de vocês, redes sociais, toda a parte estratégica de curadoria, de tendências, e a coisa bonita, né, fica por conta de vocês, e a gente, com o nosso core business, com a nossa estrutura, fica com a parte mais chatinha, com as dores de cabeça, vamos dizer assim. Aqui é uma outra entrega. E aí, pensando então nesse cenário, né, nessa parceria, e que a gente acredita muito e quer fazer muito dar certo, eu vou trazer aqui 5 motivos que justificam, então, considerar. Seja para projetos híbridos, né, com itens do acervo de vocês e com itens assinados por nós, seja com, enfim, imobiliário cenográfico,
tentar se colocar num cenário que seria ideal. Então, você já imaginou poder contar com mais de 15 mil móveis e 9 mil itens decorativos para atender algum tipo de projeto personalizado? Hoje a gente tem acervo tanto de imobiliário como parte de decoração, têxtil, enxoval, quadros. Então, a gente tem inclusive todas estão convidadas aqui para conhecer a nossa estrutura, tá? Mas a gente tem uma variedade muito legal de itens para conseguir atingir cada uma das pessoas de acordo com o perfil do imóvel. Além disso, dentro do sistema da Twin, para atender nossos clientes e as nossas empresas, não só home staging, a gente conta com uma equipe de arquitetura. Dentro dessa equipe, inclusive, nós temos aqui a Carielle e a Nayara, a gente tem decoradoras, a gente tem produtoras. Então, vocês podem contar também com a nossa equipe, porque elas conhecem o nosso acervo. Então, às vezes, estou precisando de alguma informação em relação aos tipos de sofás que vocês têm. Podem entrar em contato com elas e elas ajudam. Enfim, a gente tem como fazer mesmo uma parceria de projeto a 4 mãos, sempre tentando agregar com as fortalezas de cada um, né? Um outro ponto que a gente acha super importante é a questão da centralização da operação. O que significa isso? Conseguir facilitar a operação para vocês. Dentro do nosso pacote de assinatura, não é só propriamente o produto em si, o mobiliário, a gente entrega o serviço. Eu acho que, na verdade, esse é o grande diferencial. Então, a gente já embute dentro do nosso valor a parte de armazenamento, de frete ou de transporte, de montagem, de produção, quando há necessidade, e a logística reversa a mesma coisa. O apartamento foi vendido, a gente desmonta tudo, retira. Então, assim, é uma dor de cabeça a menos para vocês no processo. Um outro item que aqui eu acho super importante considerar a questão mesmo da operação, né? De ficar levando caixa, subir escada, montar item por item, enfim, transportar tudo isso. Então, como a maioria das stagers são mulheres, a gente sabe a dor de cabeça e quanto isso é desgastante. No caso dessa parceria com a Twin, a gente já tem uma equipe e aí vocês, entrando no imóvel, só indicam para os meninos aonde colocar, fazer teste, aqui fica bom, não fica, enfim. É muito mais fácil, muito mais agradável, enfim, muito mais light para todo mundo. Isso é uma questão também que eu acho super relevante, então não tem necessidade de vocês investirem no acervo de vocês ou colocarem um capital inicial para o negócio. Então, sei lá, fecharam um contrato, vocês vão só investir no momento, efetivamente, que forem utilizar esse mobiliário e não vão ter custo fixo com operação, com acervo, nada disso. E aí, quando esse imóvel, né, na verdade, é retirado ou vendido, vocês também não têm gasto com manutenção dos itens de vocês, ou com reforma, estoque, nada disso. É mesmo um serviço sob demanda, né? E, por fim, uma coisa que é super importante, e a ideia aqui é ganhar escala mesmo, é a questão da agilidade. A Twin hoje trabalha com um prazo de entrega de 72 horas, então tudo num único dia. Então, aprovando o projeto, fazendo as mudanças, enfim, a gente quer esse sofá, ou vamos trabalhar com esse tipo de tapete, fechando, batendo o martelo, a gente entrega todo esse processo que eu comentei com vocês em até 72 horas. Eu estava conversando com a Juliana, cadê ela? Aqui, e ela comentou que às vezes, né, para cada projeto demora 2, 3 dias para montar. Dessa média dos 1.000 imóveis que a gente entregou, a gente, colocando o caminhão na frente do prédio ou da casa, a gente prepara o imóvel, juntamente com as stagers, com os profissionais que estão fazendo a gestão, em menos de 3 horas. Então, olha o tempo que interessante de... enfim, que vocês podem investir em outras coisas, né? E toda a questão mais estratégica mesmo do business. Tá? Então, esses são os highlights que a gente identifica que são super legais, né? A questão da variedade do acervo, equipe criativa à disposição de vocês, a centralização de operação, esse investimento sob demanda, né? Que é super relevante, e agilidade na performance. A vida seria muito mais fácil, né? Com certeza. E ela pode ser para vocês, tá, gente? Pode contar com a Twin. A gente está super à disposição, a gente adora e é apaixonado por esse mercado, mas, de novo, não somos stagers. Então, a gente acredita que poder unir o melhor dos dois mundos, né? A curadoria, o olhar atento de vocês com a nossa estrutura mesmo operacional vai fazer fomentar cada vez mais esse mercado, que tem muito ainda para crescer. E aí, como contratar, né? A parte boa. A gente consegue, na verdade, fazer os projetos muito de acordo com a demanda de vocês. Então, dá para começar, como a Camila já fez algumas vezes, pegando só alguns itens, e aí vocês vão conhecendo o nosso serviço? Super dá, legal.
mas eu acho que a experiência ideal seria vocês começarem, né, do início até o fim, trabalhando com a Twin, para identificar todo o potencial do serviço exclusivamente. Caso vocês queiram contratar só um sofá, enfim, itens pontuais, para fazer um projeto híbrido, é só acessar o site da Twin e ali tem o portfólio ativo, e aí vocês mesmos fazem a contratação pelo calendário, é tudo 100% digital. Agora, se vocês quiserem um projeto especial, identificando, entrando em contato com a nossa equipe, passando um briefing para a gente também propor, muito de acordo com o budget de vocês, o tipo de imobiliário que a gente tem disponível, o meu cartão de visita está por aqui, eu posso dividir também, e aí quem for mais tecnológico tem o QR Code também com o meu contato, e aí a gente vai conversando. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu esqueci. A gente trabalha de duas formas. Então, ou tempo mínimo 3 meses fechado, que é a média, né, de tempo de homestaging e tudo mais. Ou então, a gente pode trabalhar, porque tem alguns players que preferem dessa forma, pagando uma taxa um pouquinho maior no primeiro mês e aí a partir do segundo mês prorata. Esse modelo, esse segundo modelo que eu comentei, tem que ser 360, enfim, o projeto inteiro com a gente, não pode ser picadinho. Mas dá para a gente conversar, de novo, acho que a ideia aqui é identificar como o mercado se comporta, o que funciona para o cliente de vocês, de que maneira a gente consegue agregar. Só abrindo um parênteses, tem muita coisa que eles têm interno que não está no site. Ah, gente, é verdade. Então, assim, o ideal é que tem um projeto, fale com a equipe de arquitetura primeiro, pondere ali. A gente está fazendo até alguns orçamentos agora. Essa cadeira fica com um valor muito mais alto, a gente tem uma parecida com um valor mais em conta. Essa daqui não, vamos investir um pouco mais nessa poltrona, diminuir em tal coisa. E a gente acredita muito nesse modelo híbrido, né? Entre parte cenográfica também, parte real. Isso. Dá para a gente fazer um mix. Porque qual que é a grande dificuldade de nós profissionais? E até de, né, às vezes, um construtor ali, ter que comprar tudo e depois vou levar para onde isso? Então, a Twin entra, principalmente com esses móveis maiores, com toda essa expertise, porque, querendo ou não, tem que entrar na transporte, tudo. Armazenagem, manutenção. Usou um sofá? Tem que ir para uma higienização. O ativo depreciável, o custo de oportunidade, esse dinheiro você poderia estar investido em outra coisa, de repente no marketing de vocês, do negócio de vocês. E uma outra coisa que é importante, que a Lívia frisou bastante, é o nosso tempo. Muitas vezes a gente fica montando e desmontando. Isso era um tempo que a gente poderia ter, né, um parceiro que fizesse isso, a gente estaria captando mais clientes, fazendo muito mais escala, ou fazendo uma live, desenvolvendo uma apresentação para uma imobiliária, e a gente está lá montando e desmontando coisas. Então a gente tem que ter essa visão mais profissional. Por isso que é importante ter e construir esses parceiros. Perfeito, Chay, é isso. Acho que até um ponto importante que ela comentou é isso mesmo. O nosso portal, como ele é focado para o consumidor final, o nosso site, ele não tem todo o nosso portfólio. Então, por exemplo, a parte de enxoval, de quadros, de decoração, vocês não encontram lá. Tem só o que está disponível para a pessoa, de repente, fazer a assinatura em 24 horas. Então, por isso que é legal esse contato direto e pensar além, porque a gente vai conseguir a 4 mãos mesmo desenvolver, enfim, escolher um mobiliário que seja mais assertivo para o projeto e para o budget do cliente de vocês. E o tempo de entrega também, né? Eu sou muito assim, eu fecho com o cliente, às vezes eu não tenho tudo. Eu falei, meu Deus, e agora eu preciso correr. Então, eles têm um tempo muito rápido. Fechou com o cliente, não conseguiu, não encontrou móveis, você não tem mobiliário, eles entregam 72 horas. Isso. 72 horas. Então, dá tempo de vocês fecharem com o cliente, se organizarem, fecharem com eles e montar ali uma forma de atender o cliente. Talvez cobrar mensalmente, em vez de fazer um pacote de 3 meses. Então, acho que a gente tem que trazer essa solução. De todos os namoros que a gente já teve com a Chay, o último a gente ela já mandou dessa forma. Lívia, tô te mandando a planta, a equipe de arquitetura faz aí 3 mudas, acho que foram 3 ou 2 que a gente mandou para você. Então ela deixou livre pra gente criar os mudas, e aí obviamente tem variação de mobiliário. Por isso que eu acho que é legal, tem essa flexibilidade. O budget está um pouco mais apertado, a gente tem essa opção. Vamos trabalhar um pouco mais arrojado, ou vamos dar uma caprichada, então a gente tenta investir num mobiliário que seja um pouco mais premium. Acho que essa é a grande vantagem de contar com a nossa equipe criativa. Elas conhecem mais do que ninguém o mobiliário, o nosso portfólio,
e elas vão tentar adequar exatamente a necessidade de cada projeto, de cada uma de vocês, né? A Twin tem esse mindset de comunidade, então a gente acredita super no homestaging, e eu acho que quanto mais unidos a gente tiver, melhor para o mercado como um todo, né? Só um parênteses, a gente vem conversando já tem quase 3 anos, eu tenho quando lá atrás a gente conversou e não fazia sentido uma parceria. Quem fez os meus cursos, me acompanha, sabe que eu falo muito que a gente ganha também nessa parte de imobiliário que a gente aluga para o cliente. Só que nesses 3 anos que a gente vem conversando e entendendo o mercado, eles viram que o mercado de homestay é diferente do mercado residencial. Porque você aluga uma cadeira para a pessoa morar, ela vai usar aquela cadeira. No homestay, ela vai ficar à disposição. Então, o custo que eles têm de reposição desse imobiliário é menor. Então, eles conseguem fazer um preço mais acessível. Então, a mentalidade para o homestay vai amadurecendo. Isso muito pelos trabalhos que a gente faz. É isso. E aí, o mercado vai se adequando a essa realidade. Tanto dos investidores para caber dentro, a gente vai falar isso já na apresentação, para caber dentro do orçamento que eles têm. Como eu falei, para decorar uma casa é quase 30% do valor do imóvel. No homestay a gente trabalha de 1% a 3%. Então, como é que a gente consegue deixar a casa bonita, trazer esse efeito wall, fazendo um investimento menor? Então, acho que cada um tem que sentar com eles, trazer o projeto, olhar a solução para ver se adequa. Gente, eu vou encerrar porque a gente tem que fazer a gente troca figurinhas. Aí na hora do coquetel vocês falam com ela. Desculpa. Pessoal, muito obrigada, viu? E contem comigo. Obrigada, tchau. O controle tá ali, ó. Para a gente fechar essa parte, e que eu acho que é importante, de mobiliário, a gente falou de móveis que você pode comprar, o cliente pode comprar, manter no imóvel, vender porteira fechada. A gente tem a solução da Twin de assinatura, e aí eu queria trazer o Jonas aqui para falar da parte de planejados, porque também a gente pega muito imóvel que acabou de ser construído, tá de construtora, na planta, ou fez uma reforma, teve que arrancar tudo. E a gente sabe que a gente muda sem o armário do quarto, mas sem o armário de cozinha, banheira, não tem como. E ele tem uma solução bem interessante também. E aí queria e agradecer aí pelo espaço também. E conta um pouquinho aí da solução que você tem aí pra gente. Legal. Você também já trabalha muito com investidores e é um mercado muito promissor. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, gente? Prazer grande receber vocês aqui, dia muito especial, né? Um evento muito exclusivo. Quero agradecer muito a Chay por ter escolhido a Casa 46 para receber vocês para um evento tão importante, né? E não só agradecer a Chay, mas parabenizar também. Eu conheço ela há uns 6 anos já, lá em 2016, quando ela estava engatinhando assim no assunto homestaging ainda, né? E é muito legal porque já na época eu via ela desenvolvendo ideias, conteúdos, se especializando de uma maneira que eu não via ninguém no mercado, né? Então a Chay foi pioneira no assunto, ou seja, né, vanguardista no assunto homestaging no Brasil e fazendo isso com maestria. Então ela transformou a vida dela, e o que eu mais admiro é porque ela está transformando a vida de muitas pessoas, né? Consequentemente, vocês transformando a vida de outras tantas pessoas através desse trabalho, né? Então, Chay, parabéns, muito legal o trabalho, parabéns a todos vocês que estão sendo pioneiros, né? O que vai ser o homestaging daqui a 10, daqui a 15, daqui a 20 anos no Brasil, né? São poucos que estão aqui hoje, né? Muito legal. Móvel sob medida, móveis planejados, é importante, é relevante para homestaging? Na visão de vocês, pode falar a verdade. É importante? Mas tem um desafio, né? Grana, eu estou errado? Né? Tem esse desafio, né? Bom, vocês sabem muito, a Chay já trouxe vários dados aqui. Eu peguei agora há pouco alguns dados com o Secov e com a própria Quinto Andar, a média é de 20% de valorização de um imóvel quando ele está mobiliado, com móveis planejados, com móveis sob medida. É uma média, né? Isso é muito interessante para compartilhar com vocês. Por que a Casa 46 se chama Casa 46? Móveis personalizados para clientes especiais. Por que isso, né? Qual que é a nossa proposta de entrega? A gente se especializou em 3 diferenciais. O primeiro deles é um produto muito flexível. Então a gente tem produtos de altíssimo luxo,
lâmina de madeira natural, completamente customizada, onde você pode tonalizar a lâmina, fazer qualquer tipo de desenho, móveis curvos, qualquer tipo de usinagem no projeto, ou seja, imóveis de altíssimo padrão. Mas, ao mesmo tempo, essa flexibilidade proporciona a gente atender também projetos que demandam custo-benefício, né? E a gente conhece bastante desse mercado corporativo, mercado imobiliário, construtoras, incorporadoras, investidores individuais, imobiliárias, temos vários parceiros do mercado imobiliário e proporciona a gente também fazer projetos de melhor custo-benefício. Isso é muito legal, né? Agora mesmo a gente acabou de fechar um projeto com uma construtora que já é parceira há muitos anos. Nós fazíamos decorado, áreas comuns, e eles estão com um empreendimento com 30 apartamentos em estoque ainda para vender, e eles entregarão com todas as cozinhas mobiliadas. Na verdade não vai entregar nem pronta, vão entregar um voucher para o cliente e o cliente depois vai vir aqui e vai escolher. Logicamente a gente definiu, né, um pré-projeto, então isso é muito legal porque é um empreendimento que demanda mais custo-benefício, então uma cozinha e área de serviço saiu a partir de R$8.000. Então assim, ótimo custo-benefício, né? A gente pensa, nesse caso, em 30 cozinhas, né? Então a formação de preço é diferente. Mas Jonas, o meu cliente, o meu projeto é um só. Ok, mas eu também interpreto projetos de clientes de vocês como negócios corporativos, porque aquele é um projeto, mas daquele viram outros, né? Da sua mão viram outros projetos. Então a gente consegue atender projetos que demandam um custo-benefício também, mas sempre com a mesma qualidade, garantia, revisão programada anual, ótima qualidade de acessórios, produto. Mesmo o produto de custo-benefício, ele entrega alta qualidade de produto. Beleza? Além do produto, o que faz a diferença nesse mercado, e vocês devem já ter visto muitas histórias aí de empresas de imóveis planejados, problemas, né? É um segmento que causa muito problema, móvel planejado, sob medida, marcenaria, né? E a gente se especializou não só em ter grande flexibilidade de produto, mas em ter processos muito estruturados. A gente tem um aplicativo desde 2018, lá atrás a gente lançou, então você vai acompanhando todo o seu projeto pelo app, online, rastreia tudo, assina documento online, recebe foto diária da montagem, completamente dinâmico, né? E por fim, a gente tem que equilibrar, né? Eu sou da visão e eu transmito isso para o meu time, a gente transmite para o mercado de equilibrar as coisas, ou seja, a gente tem que ter alta tecnologia, mas com pessoalização. O ser humano ainda na linha de frente, né? Porque o que vai fazer a diferença é o nosso time, é a nossa equipe, é o time de projeto, de medição, de executivo, de pós-venda, de montagem, é isso que vai fazer a diferença na prática. Vocês concordam comigo? Produto bom tem um monte por aí, né? Mas não adianta produto bom e serviço ruim, serviço mais ou menos, que dá dor de cabeça depois, né? Então a gente tem um time muito bom aqui. Vou aproveitar e apresentar para vocês aqui, a gente tem a Joyce, nossa consultora comercial, o Wellington, a Kelly está aí, quem mais está aqui? Karina, Lucélia. Esse é o nosso time comercial que está aqui disposto e disponível para atender vocês sempre que precisarem. É um grande prazer receber vocês aqui. Eu estava comentando aqui com o pessoal antes, a gente tem programa de relacionamento, né, para arquitetos, para designers, e surgiu aqui uma ideia de a gente desenvolver um programa de relacionamento com premiação, com bonificações para stagers. Faz sentido para vocês ou não? Aí, vamos ser pioneiro nisso, então? Então vocês têm meu compromisso de apresentar para vocês esse programa ainda dentro desse ano, beleza? Fechado? Se vocês quiserem, eu vou fazer, então. Legal, gente. Muito obrigado, tá? Sejam bem-vindos. Um prazer conhecer todos. A ideia era apresentar essa pesquisa e trazer essas soluções para que a gente consiga aumentar o número de trabalhos no próximo ano, entregando soluções de acordo com o perfil de clientes que a gente atende. E aí, a gente trouxe algumas soluções e eu não poderia deixar de falar da solução que eu implementei em 2018, que é o homestaging cenográfico. Então, a gente tem todas essas soluções, porém, tem alguns perfis de imóveis que a gente tem que trazer algo mais econômico.
Então, em 2018, eu já estava com uma demanda grande de imóveis que eu fazia muito imóvel com morador, consultorias, mas os imóveis vazios. Chay, o que eu faço quando o imóvel está vazio? Mobília e decora, mas tipo, eu não faço isso. E aí, em 2018, surgiu a necessidade de entrar nesse nicho e eu me apaixonei e hoje tem diversos profissionais que fazem isso, eu fico muito feliz. Desenvolver uma linha de móveis cenográficos. Então, a gente tem ali, né, o sofá de papelão, a mesa de papelão, as poltronas, o rack de papelão. E esse daqui foi o primeiro projeto que, né, eu idealizei, tirei do papel. E para isso eu tive a ajuda da Cris, que está aqui, não vai chorar. E eu louca lá, gente, a gente precisa fazer, vamos fazer, nananã. E eu trouxe essa foto porque é bem emblemática, porque louco tem bastante, né, com ideias criativas, mas poucos chegam a implementar isso e testar. Quando eu cheguei com a ideia de fazer móveis de papelão, eu recebi várias críticas. Isso é sofá reto, duro, feio, ninguém vai acreditar. Isso não serve para imóveis de alto padrão. Talvez um imóvel mais econômico, minha casa, minha vida. E a gente precisava testar isso para ver se realmente funcionava. E a Lili é uma amiga minha, designer de interiores, ela tinha um cliente que era investidor. Ele tinha comprado um apartamento, tinha feito uma reforma inteira. Só que ele parou na reforma. A grande questão do nosso mercado que a gente precisa entender é isso. As pessoas compram, reformam e param na reforma. Ele não coloca ali a parte de decoração, homestaging, incluído dentro do projeto inicial dele. E estava 6 meses para vender o imóvel. A gente conversou com esse cliente, ele aceitou a proposta que a gente fez para validar essa minha ideia. E a gente foi lá e montou o imóvel. O resultado vendeu em menos de 30 dias entre o Natal e o Ano Novo. E eu pensei, na época, falei, deve ter sido sorte, né? Só pode ter sido sorte. Então, algumas fotos. Gente, tem, né, para quem talvez não conheça essa solução, no meu canal do YouTube, blog, tem diversos cases meus e de vários profissionais. E aí eu fui testando em outros imóveis, e a gente tem cases como esse daqui, que foi imóvel que foi vendido em um dia. Eu terminei, a gente fez as fotos, eu estava saindo, o cliente, você ainda está aí? Eu falei, tô. Então abre a porta que vai uma pessoa visitar o imóvel. Eu abri, eu vi a cara da pessoa entrando, olhando assim. Passou uma meia hora, o cliente mandou mensagem, ela já fez uma proposta e ela fechou. Eu terminei de montar numa quarta-feira. A Larissa estava ajudando, né? Larissa trabalhou comigo nessa época, hoje ela trabalha na área de marketing, então quem quiser fazer marketing redes sociais, fala com ela. Na segunda-feira seguinte a gente já estava desmontando. Então traz resultado. Foto do. Imagina você apresentar uma foto assim no portal. A pessoa vai olhar e falar, o que é isso? O que cabe, né? E aqui, depois, com o homestaging cenográfico. A cama, a gente utiliza colchão inflável, traz algumas soluções menos econômicas. Porque é um cenário, é para ver, a pessoa não vai usar. Então, aqui a cabeceira da cama feita com placas de isopor, com tecido. E a grande questão do homestaging cenográfico não é a questão, é feito com um material que é mais barato, é o acabamento que se dá. A Camila faz um sofá cenográfico incrível, que é super real. Ela coloca a manta, coloca um tecido mais selecionado, tem um acabamento diferenciado. Então a gente preza muito por isso e cada vez mais a gente vai melhorando esse trabalho que a gente está desenvolvendo do cenográfico. Aqui eu trago de novo aquela pergunta. Foi difícil convencer o proprietário a investir? Depois que a gente mostra todos esses dados que a gente tem, é muito mais fácil a gente conseguir convencer um proprietário a investir, ou pelo menos colocar uma pulguinha atrás da orelha dele, toda vez que ele tiver que pagar um condomínio, toda vez que ele lembrar, nossa, não vendeu ainda, não vendeu. Eu tive cliente, gente, que voltou depois de 2 anos. Ele falou, não vou investir agora, vou deixar, porque é dinheiro perdendo na linha do tempo. Depois de 2 anos ele voltou e fez o homestaging. Então, outra coisa que a gente precisa ter em mente, é que a gente precisa continuar na jornada desse cliente, porque ele pode voltar e fechar com a gente. Outra coisa que a gente escuta muito, eu vou dar desconto, eu prefiro dar desconto do que investir.
Dá desconto todo mundo pode dar. Não é isso que vai diferenciar se a pessoa vai gostar ou não do imóvel. É o investimento que a gente faz na experiência da pessoa. A inflação, por exemplo, vai custar hoje 2%. Então, se você gastar 1% e vender em 6 meses, vender em 3 meses, você praticamente trocou 6 por meia dúzia, mas você vendeu. Se você demorar mais do que 1 ano, por exemplo, tem gente que está 3, 4, 5 anos com o imóvel vendendo, como ela já deu o exemplo. E hoje ainda o custo do dinheiro está barato, né? A inflação está barato, mas se a gente pegasse tempos lá atrás, se você investisse 2%, seria muito pouco. Seria dinheiro que se valeria a pena de olho fechado. Então, assim, se você analisar, que aí chama taxa interna de retorno, que é o dinheiro na linha do tempo. Então, assim, se você vender um imóvel em 6 meses, ele tem um significado financeiro. Em 1 ano, ele tem um outro significado financeiro. Em 2 anos, ele tem um outro significado financeiro. Então, é só fazer conta. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que você não precisa também investir 2%, talvez. É só você usar um pouco mais a inteligência. Então, quando você pegar um imóvel, não sai desesperadamente colocando uma plaquinha ou colocando nas redes sociais. Analisa. Se você não tem habilidade, né, a visão, a percepção de enxergar a melhoria, tem aí a Chay, você pode contratar uma homestage, excelente. Não consigo contratar, não tenho dinheiro para contratar uma especialista nisso. Vai lá, faz um curso. Tudo isso potencializa, que a maioria, Chay, é do mesmo jeito. Eu já entrei em um monte de imóvel que era um desespero, cheiro ruim. Deixa eu sair daqui rápido, não vou comprar esse imóvel, né? A habilidade de você como intermediador ou interlocutor é de você mostrar as possibilidades para o seu cliente, que é o dono do imóvel. Fala, olha, vamos pensar aqui em fazer um homestage, o homestage é isso, isso, aquilo. Vamos pensar em fazer isso, nós vamos investir. Mas porra, eu tenho que investir 1%. Você fala, olha, quanto tempo você está vendendo essa casa? Aí você fala, olha, se você tivesse investido lá atrás, você teria vendido e ganhado muito mais dinheiro. Sobraria muito mais dinheiro, porque o imóvel não está valorizando mais como os outros investimentos. Então, ele não está ganhando valor. Tem imóvel que, aliás, ele vai até depreciando ao longo do tempo. Aí, mais alguns cases. Esse daqui estava parado há 2 anos, vendeu em 2 meses da Denise. O da Fernanda, esse imóvel, para mim, é incrível. 18 meses para ser vendido. Vendeu em 6 meses um imóvel de 18 milhões. 18 milhões. Você fala, o imóvel ele estava ruim? Não, não estava ruim. Tinha móveis de qualidade. Porém, o olhar de uma pessoa que compra um imóvel, né, nesse valor, eu nem falo nesse valor, mas uma pessoa que tem R$500 mil para comprar um imóvel, que locais ela frequenta, que experiência que ela tem. E quanto mais alto o padrão, mais a gente precisa ser premium no atendimento. Então, quem compra um imóvel desse, que revistas ele vê? Qual que é o perfil de foto que ele está acostumado a ver? Qual a experiência que ele tem? Então, 18 milhões. Então, quando eu começo essa apresentação falando que o mercado imobiliário deixa muito dinheiro na mesa, a gente comprova com todos esses dados e com trabalhos de vocês, mais de 100 trabalhos espalhados pelo Brasil. Esse é da Lilian, que está aqui. 1.300.000, estava parado há 1 ano, foi vendido em 1 mês e também valorizou. Então, o investimento no homestaging, ele se paga. O da Juliana também estava parado 1 ano, foi vendido em 3 meses. Era um imóvel que tinha um valor inicial de 500 mil e vendeu. Gente, se a gente for contar os cases de todo mundo aqui é só alguns, né? Porque o pessoal aqui está cada vez mais profissional. E aí, uma outra pergunta que sempre me fazem: quanto o homestaging acelera a venda de imóveis? Então, aquele gráfico que eu trouxe no começo, a gente teve dados de 104 imóveis, mais de 100 milhões no total de vendas, 12 imóveis que foram vendidos, porque dentro dessa pesquisa teve alguns imóveis que ainda estavam no mercado, a gente tem esse dado de 86% em 3 meses. Se a gente for olhar para o mercado tradicional, se você conversar com um corretor ou com uma imobiliária, às vezes, durante 1 ano, 12 meses, eles vendem 10% da carteira de clientes que eles têm. Então, de 1.000 imóveis, em 1 ano eles vendem 100. Só que eles poderiam vender 80 imóveis em 3 meses.
Então não é pouco dinheiro que fica na mesa, é muito dinheiro. E qual é o valor do investimento em homestaging, que é outra questão, né? Ok, convenci que vende mais rápido, mas quanto que eu tenho que investir? Em termos internacionais, a gente fala algo em torno de 1 a 3% do valor do imóvel, isso para imóveis que estão vazios, imóveis com morador. A gente precisa avaliar vários aspectos, às vezes a gente faz uma consultoria, às vezes a gente faz um homestaging, num dia a gente consegue resolver, às vezes precisa fazer algumas manutenções, então cada projeto é um projeto. Mas em termos de imóveis que estão vazios, varia algo em torno de 1%. E aí eu quero fazer uma simulação com vocês aqui, acho que vocês já sabem, mas quem está assistindo a gente, quem é do mercado imobiliário, talvez vocês ainda não tenham feito essa conta. Vamos supor que você tem um imóvel de 1 milhão. Se a gente fala algo em torno de 1 a 3%, vamos pegar uma média, um investimento de 1,5%, que dá 15 mil, você coloca as despesas de um mês, condomínio, IPTU, alguma despesa geral e a rentabilidade do imóvel. Dinheiro parado é dinheiro perdendo na linha do tempo. Muitas vezes essa rentabilidade, você não coloca na ponta do laço, mas ela está indo embora. É dinheiro que você está perdendo que você poderia estar aplicado em alguma outra coisa. Então, eu coloquei um valor baixo aqui, se tivesse sido alugado. Em um mês, você já perdeu 5 mil reais. Se a gente for levar isso para 3 meses, já é 15 mil reais. Então, em 3 meses, o investimento em homestaging se paga. Mas, lembrando, qual que é a média de tempo de venda de imóvel sem homestaging? Em média, 16 meses. Então, se a gente leva para isso, para 12 meses, 1 ano, o quanto se perde ao longo da linha do tempo? E outra, chegou 1 ano, não teve procura, não teve proposta, o que a gente faz? Abaixa o preço. Então, além de você perder em um imóvel de 1 milhão, 60 mil, você ainda vai ter que dar algum desconto, tipo 5%. Você já perdeu 50 mil, são 110 mil indo embora. E se você imagina isso numa imobiliária que você tem 100, 200, 1000 imóveis de clientes perdendo esse dinheiro todo ano, de novo é muito dinheiro indo embora. Então, outra pergunta, dentro desses imóveis que a gente analisou dentro dessa pesquisa, qual foi o valor, né? Valorizou ou não? 55% teve um aumento, 42% manteve o valor, que eu também acho que é uma grande vantagem, porque a gente sabe que normalmente a gente sempre coloca um precinho a mais para dar um desconto no final. E se a gente consegue manter o valor, também está bem dentro do esperado. E apenas 2,3% teve um reajuste para menos. Porque tem o seguinte, fiz o homestaging, nossa, investi 15 mil ali, eu acho que vai valorizar 100 mil. E aí você coloca o valor bem acima do mercado e ele acaba não vendendo. Então, o imóvel caro não vende mesmo com homestaging. Mas cada imóvel precisa ser avaliado independentemente. Aí a gente tem um case da Mari, que era um imóvel que estava no mercado a 540 mil, estava parado há 1 ano, vendido em 3 meses e vendeu pelo mesmo valor. Então, ela ficou 1 ano parado. R$1.000 milhões, quanto ela não perdeu em 1 ano parado? Sendo que assim que ela investiu no homestaging, vendeu em 3 meses. O da Juliana, 430 mil, vendido em 450 em 48 horas. A da Silvana, 550, foi vendida a 565 e vendido em 2 meses. O da Renata, 560 mil, vendido por 600 mil, também vendido em 1 mês. Da Ana Cristina, que está aqui, vendido em 2 semanas, 960, vendido por 995 mil. Eu me chamo Vinéia Cash, estou falando aqui diretamente de Lages, Santa Catarina. Bom, eu não posso dizer que 2023 já está aí. E você que ainda não tem um planejamento ou já tem esse planejamento e não incluiu ainda o homestaging como uma técnica essencial para oferecer para o seu cliente dentro do seu negócio, você está perdendo tempo. Eu acredito bastante em modelos inovadores. E quando a gente fala de inovação, nós não estamos falando de novas ideias. Nós estamos falando de ideias aprimoradas para melhorar aquele processo que já existe no mercado. Ou seja, o processo de venda ele já existe,
mas ele precisa estar passando por constante transformação, e a transformação está no home stage também. A apresentação não é mais só da parede, da pintura e do acabamento, é sim no jeito de olhar para o imóvel, de se sentir nele e chegar lá e decidir pela compra. Pensa nisso e inclui no seu planejamento também. Outro dado para a gente, né, ir caminhando para finalizar a nossa apresentação, é a questão da exclusividade do imóvel. O profissional de staging, o nosso ponto, a gente sabe que a gente não faz o trabalho sozinho. Qual que é o nosso trabalho? Produzir o imóvel, fazer a parte de marketing. Quem vende é o corretor e a imobiliária. Então a gente precisa desses profissionais parceiros junto com a gente. E a gente sabe que a solução também não é deixar em várias imobiliárias. Então, o que normalmente a gente indica para o proprietário é que ele procure um corretor que seja de confiança e deixe em exclusividade. Então, dos imóveis que passaram por home staging, 58% em média ficou em exclusividade com um corretor, com uma imobiliária, e 42% não. Já é uma média muito acima hoje do que a gente vê no mercado, que o cliente tenta vender sozinho, eu vou colocar lá no portal, vou vender sozinho, tem internet e tudo, ou ele distribui para vários corretores. Então, mesmo quando ele deixa com vários corretores, a gente orienta a deixar com 2 ou 3, para que realmente aquele corretor queira trabalhar o imóvel e saber que vai ter um resultado daquele trabalho. Aí eu trouxe um case da Fernanda, né? A Fernanda é advogada, o marido dela é corretor, então ela também vende um imóvel por semana. Como é que tá a média lá em Ribeirão Preto? Eu subi um pouquinho, mas porque eu estava fora. Agora eu pus o preço no lugar e aí vai vender agora. A gente vai testando, né? Vai vendo... O corretor tinha que vender até agora, porque eu vou viajar, não vou estar lá e tem que vender. E vende. Estava parada 6 meses, vendido em 20 dias, valor de 230 mil e valor de venda 280. Então, o que a gente aprendeu com todos esses dados aqui hoje? O home staging é um investimento que precisa ser planejado no início da venda. Colocar o imóvel para venda sem home staging é perder dinheiro, é dinheiro indo para o ralo, fora que às vezes você queima o imóvel porque fica muito tempo parado. Então, esse é um investimento que tem que entrar antes da fotografia, antes de ir para o portal, tem que ser preparado. Segundo, o home staging, ele é um serviço vendido à parte da corretagem. É como se fosse um arquiteto, um pintor, um pedreiro. Você não paga isso profissional, independente se vende ou não o imóvel. O trabalho do stager é produzir esse imóvel para acelerar a venda, é um processo de marketing. Então, esse serviço ele é pago independente da venda do imóvel, porque nós não vendemos esse imóvel, quem vende é o corretor. Terceiro, o home staging traz eficiência para o processo de venda, pois aumenta o número de visitas com propostas. Eu converso com muitos corretores que vendem imóveis com home staging que falam, eu até venderia esse imóvel sem home staging, mas eu demorar 6 meses, teria que fazer umas 20 visitas. Com home staging, na primeira, segunda visita eu já vendo, já parto para o próximo, é muito mais eficiente para o mercado. Quarto ponto, imóvel com home staging vem de média 5 vezes mais rápido. Se a gente está falando de 16 meses para mais da média, né, em 3 meses, é essa média que a gente tem, 5 vezes mais rápido. Em 55% dos imóveis com home staging houve valorização. Isso quer dizer que o próprio investimento do home staging se paga. Que investimento que você faz que se paga em 3 meses? Você investiu ali em 3 meses, ele volta para você inteiro e ainda te ajuda a colocar, às vezes, 500 mil, 1 milhão no bolso. Sexto ponto, não é só uma decoração, é uma estratégia de marketing. Não é só jogar um lençol, uma coxa branca em cima da cama, colocar uma bandejinha. É toda uma experiência sensorial. A gente falou de analisar imóvel por imóvel, de trazer os 5 sentidos, de pensar, por exemplo, numa automação para trazer um diferencial para o imóvel, de pensar no aroma específico, no estilo de decoração específico, numa cor específica para aquele imóvel. Então, é um trabalho minucioso que a gente faz e que, se o corretor for fazer, ele vai demorar muito tempo e ele perde o foco da venda. Outro ponto importante que vale ressaltar aqui hoje é a questão do home staging virtual, que muito se fala,
que não traz toda a experiência sensorial que a gente fala do homestaging. Então, ele não é um homestaging virtual, ele é um projeto 3D simplesmente. A pessoa vê o projeto 3D, acha lindo, mas depois ele vai ver a foto do imóvel vazio, vai visitar o imóvel vazio, ele vai se sentir frustrado. A gente sabe, ó, o pessoal balançando a cabecinha aqui, quem já fez algo parecido sabe dessa experiência. 7º ponto, o cliente comprador não negocia por preço, mas por valor agregado. Já tive clientes, acho que vocês também, que tinham 2, 3 propostas para o mesmo imóvel. Então a pessoa fica com aquela sensação, nossa, se eu não fizer a proposta agora, eu vou perder. Procurar um imóvel hoje bom é como procurar uma agulha no palheiro. E eu sei porque eu já me mudei várias vezes, nos últimos 2 anos foram 3 vezes, e a gente sabe como é difícil. Então um imóvel bom sai rápido. E aí quando a gente encontra algo bacana, você corre. Então, a gente negocia por valor, não pelo preço do imóvel. O investimento de baixo custo, se comparado à quantia de dinheiro e tempo perdido com o imóvel parado. Porque não é só a questão financeira, é o tempo que você vai ter que ir lá abrir o apartamento, a expectativa do cliente de você vender aquele imóvel e não vai vender. E o cliente fala, olha, corretor, o que eu posso fazer? Ah, eu já anunciei, eu já fiz isso e tipo, não teve procura nenhuma. Então, é uma solução que precisa ser apresentada para os clientes. Poucos corretores fazem esse trabalho de indicar. Já melhorou bastante de quando eu comecei em 2015 para hoje. Já conversei com algumas pessoas que falam, o homestaging é a bola da vez. Mas eles não chegam até esse passo final de realmente conversar com o cliente, de mostrar as vantagens, de trazer esses dados. E hoje a gente consegue trazer isso com muito mais segurança. O 9º passo, que aumenta a captação do corretor. Porque se o corretor faz um trabalho bem feito e o proprietário gosta, ele vai indicar para uma outra pessoa. O vizinho do prédio, a Fernanda daqui, ela sabe, em um prédio você fez quantos apartamentos? Em um prédio ela fez 3 apartamentos. Ela fez a primeira pessoa, era um imóvel que estava quanto tempo parado? Não, passou aí, estava 6 anos, vendeu em 20 dias. 6 anos, parado e vendeu em 20 dias, aí o pessoal gostou e já fez 3 no mesmo prédio. Ela como stager, e os corretores, eles conseguem ter uma maior captação disso. Além de que o corretor, ele tem muito mais prazer em divulgar aquelas imagens, de colocar no seu perfil, de mostrar para as pessoas, fazer um open house. A Camila fez, né, um imóvel da Coelho da Fonseca, fez um open house e o pessoal ficou encantado, né? E o pessoal já deu palestra na Coelho da Fonseca, já o pessoal está encantado com a técnica. E para a gente fechar 86% de taxa de fechamento em 3 meses. Então, olha, né, se corretores, investidores, proprietários, 86% de fechamento em 3 meses que eu estou falando, com o homestaging. E qual que é a minha visão de futuro? Né? Eu estou desde 2015 trabalhando com homestaging, já enfrentei, já percebi uma mudança muito significativa hoje no mercado. Eu vejo que tem muito mais realmente pessoas interessadas, pessoas querendo implementar, porém, muitas vezes entra no jeitinho brasileiro de fazer uma coisinha aqui, de não fazer o projeto completo. Então, muitas vezes você vai investir um dinheiro que talvez não retorne porque não tem aqueles 10 princípios que eu trouxe aqui no começo da apresentação. Então, o homestaging é um trabalho minucioso que a gente faz, muito detalhista, que precisa de um profissional específico para fazer esse trabalho. Eu acredito que cada vez mais a gente vai conseguir levar essa solução para mais pessoas, porque traz resultado. E quando a gente comprova tudo isso, através dos meus dados, dos dados de vocês, a gente une forças para divulgar isso cada vez para mais pessoas, fica muito mais claro que a gente vai conseguir chegar muito mais longe e implementar realmente, porque o homestaging tem que ser a primeira opção. O cliente pensou em vender, ele tem que preparar o imóvel dele. Não é procurar uma corretora, uma imobiliária, anunciar sozinho no portal. É fazer o homestaging. A gente só vai conseguir fazer isso cada vez mais divulgando esses dados. E esse ano a gente conseguiu compilar todos esses trabalhos. Aqui juntos foram 104 trabalhos que nós fizemos, com uma média de 86% de imóveis vendidos em 3 meses. A Twin trouxe um dado de mais de 1.000 imóveis que eles fizeram, com 70 e...
80% vendido em 72 dias, que é algo muito próximo do que a gente trouxe aqui. E esses 104 trabalhos que a gente fez a pesquisa é uma pequena amostra do que a gente já está fazendo no Brasil inteiro. Então, a gente precisa cada vez mais realmente unir forças. Para a gente fazer isso, eu queria fazer um brinde com vocês, porque eu acho que a gente tem que comemorar. Então, a minha visão de futuro, independente de política, que acho que esse ano a gente sofreu muito com isso, de todos os lados, a gente termina um ano com uma sensação de que o trabalho que a gente fez gerou frutos. Porque você fez um trabalho que falou para uma outra pessoa, que cresceu. Cada um, por pequeno que seja o trabalho que fez, ele vai crescendo. E isso faz com que vá implementando. A gente vai colocando pequenas sementes. Às vezes demora um certo tempo para colher. Hoje a gente traz todos esses resultados, mas demorou tempo para que eu colhesse os meus primeiros resultados, para que eu formasse outros profissionais, para que vocês fizessem os trabalhos de vocês. E hoje a gente consegue comprovar tudo isso daqui. Então eu queria fazer esse brinde com vocês para a gente terminar aqui esse ano, com a sensação de que a gente precisa realmente se unir. O ano que vem a gente vai começar um ano com novos planejamentos, mais encontros presenciais agora que a gente consegue estar um pouco mais próximo, com um pouco mais de segurança. E acho que a gente tem que se unir cada vez mais. E a gente então vai fazer o brinde agora. Você vai brindar aqui, que eu peço para trazer as taças? Sim, pode trazer, acho que a gente pode. Vamos brindar, gente. Parabéns, Chay. Então, parabéns para nós.